poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. O sea, miren. Miren eso, miren. No, amigo, eso, nada, amigo. Que bajen si existen. No. ¿Qué ruta es esta, papá? Mira acá arriba. Mirá acá arriba. Mira, esa como que está flotando. Amigo, sale, mirá, pero mirá cómo se ve, mirá. ¡No! ¡No! ¡Son ovnis, guacho! ¡Mirá! ¡Perro, no! Gato, esos dos, mirá ese. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal Teologia Pentecostal Bereana. E hoje o vídeo é sobre algo muito delicado. O assunto é delicado, é um assunto fascinante também. É sobre OVNIs, alienígenas e ufologia. A Rede Globo de televisão, nos últimos dias agora, tem passado algumas séries sobre o ET de Varginha e diversas aparições extraterrestres. Nós vamos ver, à luz da Bíblia Sagrada, sobre esses assuntos, que são assuntos extremamente delicados. Muita gente trata isso como ciência e outras como entretenimento. E alguns já estão tratando, inclusive, como uma nova espiritualidade. Por isso que nós devemos tomar bastante cuidado com essas práticas, principalmente a ufologia. Mas a pergunta que fica para nós ela é a seguinte: o cristão deve aceitar isso sem questionar? A Bíblia tem algo a dizer sobre este fenômeno? Não é sobre rir de quem acredita. É sobre discernir espiritualmente o que está por trás dessas narrativas de extraterrestre, ufologia, aparições de nave espacial. A Bíblia, em Efésios capítulo 6, versículo 2, diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. É o que a Bíblia nos alerta a fazer. A ufologia ela não é só um tipo de ciência ou pseudociência. Ela se tornou uma espiritualidade. Ela é uma espiritualidade. Muita gente pensa que ufologia é apenas buscar por vida fora da Terra. Mas quando você se aprofunda nesse assunto, você vê que o discurso mudou. Hoje se fala de seres mais evoluídos espiritualmente. Olha que coisa perigosa. Irmãos cósmicos que vieram guiar a humanidade. Eles trouxeram conhecimento antigo. Eles vão salvar a Terra. Olha que ideia extremamente perigosa. Isso não parece consciência e isso não é ciência. Isso parece religião disfarçada de ciência, como realmente é. Eles trocam a palavra anjo por extraterrestre. Trocam revelação espiritual por mensagem cósmica. É uma nova mitologia moderna. Eu lembro que na History, canal pago, passava um documentário exatamente sobre isso, sobre casos de ufologia. E nós vemos, assim, claramente, quando nós fazemos uma análise minuciosa, nós vemos uma ação satânica, de Satanás por detrás dessas questões de aparecimento de extraterrestres, de naves, OVNIs. É algo extremamente satânico. A Bíblia ela não abre espaço para salvadores cósmicos. A narrativa bíblica ela é clara. O que a Bíblia diz é claro. Deus criou os céus e a terra.
O homem caiu em pecado e Jesus Cristo é o único Salvador. A redenção da humanidade vem da cruz de Cristo Jesus nosso Senhor. Mas a ufologia moderna apresenta outra narrativa, uma pregação diferente. A humanidade foi ajudada por seres de outros planetas. Esses seres trouxeram conhecimento espiritual. Olha que coisa perigosa. Eles observam e guiam nossa evolução. E essas falas que a ufologia prega, isso entra em choque direto com o Evangelho, que nós cremos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Se seres cósmicos viram guias espirituais da humanidade, Cristo deixa de ser o centro. E o Espírito Santo deixa de fazer esse papel de guia do ser humano. Então é extremamente complicado. Se você é cristão e ama essas questões de ufologia, tome muito cuidado, faça uma análise crítica da palavra, analisando a ufologia à luz da palavra de Deus. Enganos espirituais podem se disfarçar. A Bíblia alerta que nem toda manifestação espiritual vem de Deus. O próprio Satanás disfarça-se de anjo de luz, está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Repara em relatos de contexto extraterrestres, mensagens contra a fé cristã. Repare bem como eles são. Ideia de que Jesus foi apenas um mestre evoluído, é isso que a ufologia trata, e essas pessoas que creem na ufologia. Negação do pecado, foco em energia, consciência e evolução espiritual. Isso não é algo neutro, meus irmãos. Isso é mensagem espiritual com outra teologia. A pergunta não é só, eles existem? Os extraterrestres existem? A pergunta é, que espírito está por detrás desta mensagem? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Que espírito que está por detrás dessa mensagem? Na Epístola de 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então nós devemos sempre tomar cuidado e analisar se os espíritos, se a pregação que nós estamos ouvindo é uma pregação de Deus. E a pregação ufológica vai contra a palavra do Senhor nosso Deus. O perigo da ufologia como uma nova fé. Para muitas pessoas, os ETs já ocupam o lugar que antes era de Deus. Eles observam a humanidade, os ETs, né, segundo essas pessoas, julgam o nosso comportamento, olha só, podem intervir no futuro, têm conhecimento superior e podem salvar a Terra. Percebe? Isso é estrutura religiosa. Isso é uma estrutura de religião. Só trocaram o céu espiritual pelo espaço sideral. E o ser humano tentando tirar Deus da história, mas sem conseguir viver sem algo maior. Então cria novos deuses tecnológicos e cósmicos. Tá vendo o problema da ufologia? Ela tira Deus e coloca os ETs, os extraterrestres. Nós vemos também que Hollywood trabalha muito em cima dessas questões, não é verdade? Nós vemos tem um filme muito famoso, antigo, tem mais de uns 30 anos, o ET. Nós vemos aquele filme de alienígenas, que são predador, alguma coisa do tipo. Então nós vemos diversos filmes que tratam de alienígenas, de invasões alienígenas, e nós devemos tomar cuidado. A nossa mente não deve ser bombardeada por essas coisas, nossa mente deve ser lavada pela palavra de Deus, porque só o que pode purificar nossa mente é a palavra do Senhor nosso Deus.
Nós, como cristãos, não precisamos temer. Se existem seres em outros lugares do universo, eles continuam sendo criaturas de Deus. Eu, particularmente, não creio em vida em outros planetas, não creio em vida extraterrestre. Mas se caso existisse, nós não deveríamos ficar preocupados, porque o Senhor nosso Deus está no controle de todas as coisas. Mas afirmo que não existe. Mas a Bíblia não constrói fé em cima disso. Nossa salvação não vem das estrelas, não vem de civilizações avançadas, não vem de tecnologia interplanetária. Vem de um homem numa cruz. E isso é escândalo para o mundo. A nossa salvação vem de Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós ela é poder de Deus, ela é o poder de Deus agindo em nossas vidas para nos salvar, para nos libertar da condição do pecado. Enquanto o mundo olha para o céu buscando discos voadores, o cristão olha para o céu esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, nosso Redentor. Então, nós olhamos para o céu na esperança da vinda do nosso Senhor, não buscando por ovnis, nem nada disso. A maior questão não é se existe alienígenas, é que a ufologia moderna está se tornando uma substituta espiritual de Deus. Esse é o grande problema. E todo sistema que tira Cristo do centro não é neutro, é engano. Então, se tira Cristo do centro, é engano, é palavra de engodo, é ação satânica, é ação demoníaca. Discernimento não é medo, é proteção da fé. Então, nós temos que ter discernimento. Irmãos, quando nós paramos para analisar essas aparições extraterrestres, tem mulheres que dizem que foram engravidadas por extraterrestres, tiveram relações com extraterrestres, e eles voltaram depois e levaram os seus fetos. Irmãos, claramente isso são questões demoníacas, são aparições de demônios, são demônios agindo e aparecendo a pessoas e tratando como extraterrestre. É uma nova fé, uma nova espiritualidade para que as pessoas creiam, para que as pessoas ficam confusas e larguem Cristo como centro. Não, então não existe Deus, eram os extraterrestres que visitavam a humanidade na antiguidade. Meus irmãos, devemos tomar cuidado que isso é uma religião, é uma espiritualidade falsa, é um engodo de Satanás que vem enganando a humanidade. Se esse vídeo te deixou claro sobre a ufologia, te ajudou em algo, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida cada vez mais.